E aí vem para o professor Sandro aí o motor de 4 tempos, né, professor Sandro? É o motor de 4 tempos, é o motor né? que nós, a grande maioria da sociedade, da população tem, né? Através de um automóvel, até de triciclos, de motos, né? Dificilmente mais presente no carro, né? Ele é chamado de 4 tempos porque ele tem quatro períodos bem distintos, que é a admissão do ar com o vapor de gasolina, a compressão para aumentar a pressão, né? A compressão, aí tem uma fagulha, aí da fagulha com esse vapor de gasolina acontece a explosão, que é o terceiro tempo, onde essa explosão gera força para o cilindro, para a biela e, consequentemente, para o eixo do carro poder se movimentar. E a última, a exaustão. Então, é chamado 4 tempos porque ele tem 4 tempos bem distintos. A admissão, a compressão, a explosão e a exaustão. E aí todo mundo, nós, né, nós que temos um poder aquisitivo mediano, a gente tem um carro de 4 tempos. Só tem assim, hoje em dia, existe um motor muito utilizado também, que é o motor diesel, que aí é um carro um pouco mais caro, que o Fernando tem, que o Rodrigo tem, né? Mas quem é mediano usa motores 4 tempos, tá certo? Pior que meu carro é diesel, né? Fogo, negócio desse. O meu não é não. Ô, Sandro e Renata e Fernando, então é a partir desse motor, não é, que a gente tem o desenvolvimento do automóvel, não é isso, Sandro? E o automóvel revoluciona, né, o meio de transporte, na verdade, paralelo ali às ferrovias, né? Exatamente. Ô, Rodrigo, não só o meio de transporte, como a indústria, né? Vamos lembrar do Fordismo aí no início do século XX, que... Então, é isso que eu estou olhando. Esse motor de 4 tempos aqui, ele já era no finalzinho do século XIX, né? Aí, a partir do início do século XX, justamente a partir de Ford, né, nos Estados Unidos, vem aquela ideia da produção em massa, né? De estudo dos tempos em movimentos. Para o consumo, exatamente. Né? De produzir para o consumo, que eu acho que não só atinge a indústria automobilística, como a indústria como um todo, né? Produzir aquele American Way of Life, né? O estilo de vida americano, baseado no consumo. Que é isso também. É interessante que a gente saiba, esse estilo de vida da gente consumista, né? Ele é algo criado, ele é algo estimulado. E esse estímulo é no início do século XX. Então, a partir daí, surge justamente essa indústria automobilística, por exemplo, na França, com o Renault, o Citroën. Lembrando que esse era o nome dos caras, viu, gente? O Renault, o Citroën. Aí vem a Alemanha com o Carl Benz, né? Depois a Volkswagen, no caso dos Estados Unidos, a Ford, e aí Japão, depois, o Japão nessa época começa o processo de industrialização, aí vem Honda, Toyota, ou seja, o automóvel passa a ser um produto de massa, né, de consumo de massa, revolucionando a vida dos lares, das camadas médias dos países centrais. Aqui a produção industrial automobilística, ela chega a partir da década de 50, né, lá no final da década de 50, com o governo do JK. Isso. E é interessante, Rodrigo, quando a gente fala do Fordismo, né, porque o estudo assim, a linha de montagem, estudo dos tempos e movimentos, o Taylorismo, ele foi baseado na indústria da carne, no fatiamento da carne. A linha de montagem é baseada nisso daí. E isso fez com que a produção do Ford, por exemplo, enquanto um Ford modelo T, né, que era o carro das massas, ele demorava 12 horas antes, ele passou a demorar 90 minutos com isso daí. O que é que o Ford fez com isso? Ele abaixou o preço do veículo, ele conseguiu aumentar o salário médio, que era, na indústria de forma geral americana, de $2,50, aumentou para $5, isso daí, e ele fez com que começassem a surgir, nos Estados Unidos, uma classe média, essa classe média consumista, esse estilo de vida americano, como você falou, em que os próprios, ele dizia o seguinte, os meus funcionários, eles têm que ter o poder aquisitivo de comprar um Ford modelo T. Mas, Fernando, só para pegar... Nessa época, eu quero que você só pode ratificar essa informação, que nessa época você tinha os trabalhos repetitivos, né? Isso, o estudo dos tempos e movimentos, professor Sandro, é justamente isso daí. Era o estudo, quanto mais você repetia e mais otimizava, né? Quem fez isso foi Taylor, foi o Taylorismo, Frederick Taylor. Né? Tanto aí, é que... Exato.
Surgem várias Aquele doenças. Isso, aquele estudo, aquele filme clássico, né, do Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, ele faz uma crítica muito pesada a isso daí, e as escolas administrativas, posteriormente, em cima dessa questão, surgem as escolas das relações humanas, ou seja, para melhorar justamente essa condição de trabalho e ser um contraponto a esse modelo do trabalho repetitivo durante muitas horas, aquela especialização unicamente baseada naquilo ali. Fernando, eu gostaria de acrescentar o caráter justamente humano, né, de história. Coincidentemente, hoje eu estava lendo um texto, na última semana, de Rui Mauro Marini, um brasileiro que foi professor da Universidade Federal, da Universidade Autônoma do México, né, e também da UNB, onde ele justamente avaliou o processo dessa industrialização final do século XIX e início do século XX, né? E o Marini coloca que isso só foi possível, essa criação dessa classe média nos países centrais, mediante aquele conceito da mais-valia relativa, o que não aconteceu durante muito tempo nos países periféricos, como o Brasil. Então, não é um ato de bondade que muita gente pode pensar do Taylor, né? Um ato de bondade, mas um alto voltado do aumento da mais-valia relativa para o próprio aumento da circulação do capital. É isso? Enfim, impressionante quando você colocou aí do filme Tempo Moderno, justamente a fortíssima especialização do trabalho, né? O cara aprendia simplesmente a apertar o parafuso e era aquilo que ele se transformava. Um outro ponto também, e outro ponto também interessante para a gente pular esse ponto do automóvel, é que nós teremos as próprias contradições, que na época, por exemplo, as greves, né, os trabalhadores trabalhavam em torno de 16 horas, nessa época havia uma forte luta, né, por melhores condições de trabalho, desde redução de jornada, contra trabalho infantil, né? Então era um mundo em transformação ali.